E olha, um desafio na internet, ele vem chamando a atenção dos pais e também especialistas. Em um mês, 2 meninas morreram após inalar desodorante aerosol. Minha gente, depois de ver um vídeo nas redes sociais, eu vi também, fiquei horrorizada, né, com isso. E o último caso aconteceu aí no último final de semana no Distrito Federal. Vamos acompanhar essa reportagem a partir de agora. Sara Raíssa de Castro morreu neste domingo, 3 dias depois de ser internada no hospital em Ceilândia. O avô encontrou a garota desacordada no sofá de casa. Ela teve parada cardiorrespiratória e foi reanimada 1 hora depois, mas sem reflexos neurológicos, com morte cerebral. A polícia aguarda a conclusão da perícia, mas investiga principalmente se ela inalou um desodorante. A suspeita é que a criança tenha tido acesso a um desafio publicado na internet. A polícia procura o autor do vídeo, que pode responder por homicídio duplamente qualificado com pena até 30 anos de prisão. O conteúdo estimularia as pessoas a aspirar o produto, até provocar o desmaio. Chamou a atenção também que no local onde essa criança estava deitada, mais precisamente numa almofada, essa almofada estava encharcada de desodorante e embaixo foi encontrado o recipiente, o desodorante, possivelmente essa criança inalou. No mês passado, no interior de Pernambuco, uma menina de 11 anos morreu depois de participar do mesmo tipo de desafio. Os vídeos circulam em redes sociais como o TikTok. O gás contido na embalagem aerosol é exatamente o mesmo gás de cozinha. Se isso for inalado de forma concentrada, a pessoa faz hipóxia, que é a falta de oxigenação cerebral. Esses gases tóxicos podem causar arritmia cardíaca e, consequentemente, parada cardiorrespiratória. Então, é altamente letal a inalação em grande quantidade, concentrada, dessas substâncias. Esse e outros jogos perigosos estão disponíveis em um toque, com acesso cada vez mais cedo de crianças e adolescentes a tablets e celulares. Ainda não há regulamentação definida para as Big Techs e os conteúdos publicados nas plataformas, o que aumenta a necessidade de controle dos familiares. A criança na internet, na rede social, também está sofrendo grandes riscos. Na internet existe uma conversa privada, existe ambientes privados que a criança pode estar subjugada ali e a gente não está vigiando isso. É isso aí, minha gente, ó. Vocês viram a matéria, já viram aí que foram 2 crianças, né? Um mês bem direitinho, de um mês para o outro, né? Já veio outro caso. Espero que não tenha mais nenhum caso, né? Mas olha, para discutir esses riscos, sobre os riscos, os perigos, né, desses desafios, eu recebo hoje o pneumologista Dr. Alexandre Araruna e também a nossa psicóloga doutora Moisete Neves, que vai estar aqui, né, falando um pouquinho sobre isso, né? Eles vão estar alertando, né, sobre os perigos desse desafio e como podemos prevenir e tratar os danos causados por essa prática, né? Espero que não tenha mais nenhuma prática desse tipo, né, doutor? E aí, doutor Alexandre, doutora Moisete, tudo bem? Sejam bem-vindos, maravilhosos. Minha gente, o que é isso, né? Como é que pode que isso tenha acontecido assim, né? Agora, doutor Alexandre, quais são os principais riscos, né, para a saúde respiratória ao inalar desodorante? Marília, por princípio, a população vai saber, o papai, a mamãe, a criancinha, o adolescente que está nos acompanhando nesse momento, que nenhum produto é saudável que não seja puramente o oxigênio. Ponto. Tudo que for diferente disso faz mal. Aí quando a gente fala de um produto, desodorante, cheio de elementos químicos ali dentro, além do mais álcool, seja por via nasal ou por via oral, qualquer que seja o modelo, isso vai adentrar a via respiratória e ainda que você não tenha doença nenhuma, você seja uma pessoa puramente saudável, a entrada desse material na via respiratória ele vai causar uma repelência, uma irritação, que pode fechar a garganta de forma imediata, vai adentrar lá dentro dos pulmões, na parte mais íntima nossa, onde só deve existir oxigênio. Isso pode, de fatalidade, já de forma imediata, ocasionar a morte, as complicações, que inclusive são esses exemplos que a gente está passando. É verdade. Doutora Moisés, o que é que leva uma criança a participar desse tipo de desafios? A gente precisa, inclusive, alertar, né, para quem está em casa. Isso daí vem justamente de uma coisa que a gente sempre teve, curiosidade.
As crianças elas estão num período de formação cerebral, então elas não têm domínio, o controle total, né, do sistema inibitório, ou seja, esse sistema é responsável pelo controle da minha impulsividade, da tomada de decisões, não é? O que é que de fato eu preciso fazer para que eu não corra riscos. Então, gente, criança não tem essa capacidade de decisão tal qual um adulto tem, nem o adolescente tem, que dirá criança. Então, uma criança que é levada a tomar essa atitude, a fazer esses desafios, de fato ela está nesse sentido da exploração do mundo. Se o meu pai, se minha mãe, se a escola, se meus amigos, não é, mais próximos, não estão me protegendo desse tipo de situação, óbvio que eu vou me expor. Você que está em casa, você sabe, né? Você que é da minha idade, mais dos 40 anos, quem nunca não abriu uma barriga de lagartixa, um sapo, brincou de baleadeira? Então isso que significa que é a fase da exploração, da descoberta. E de fato, eles se envolvem com muito mais facilidade. É verdade. Como é que os pais, né, que estão nos assistindo agora, eles podem ficar mais atentos às crianças, com as redes sociais? A gente tem que ficar, né? Mas nem toda hora os pais estão em casa, né? Tem dia que, né, os pais não estão trabalhando. Tem pais que trabalham o dia inteiro, só chega às vezes de noite. Não tem como estar supervisionando os filhos o tempo todo, se eles estão na internet, com quem está falando, com quem não está. Não sei quem toma no celular, desligue todas as redes sociais que tiver em casa, ou computador, enfim. E aí, como é que faz? Primeira coisa, para um problema tão complexo, as resoluções também são complexas, tá? Educar dá trabalho. Então, a primeira coisa, e é muito radical, infelizmente, eu, enquanto profissional, eu preciso dizer, criança não deve ter celular. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes menores de 13 anos, isso é lei, não deveria estar nas redes sociais. Então, você que é pai, você que é mãe, a primeira coisa é, o que é que seu filho está fazendo nas redes sociais com menos de 13 anos, não é? A gente tem os exemplos da Inglaterra, da França, 15, 16 anos, minha gente. Então, criança não é para ter celular. Inclusive, eu chamo você a atenção, você pode ir lá no Google, baixar um guia para dispositivos digitais, não é? Para você ter uma ideia de como você pode estar fazendo isso dentro da sua casa. Você deu o celular na mão de uma criança? Eu sinto muito, você é o responsável. É verdade. Doutor Alexandre, como é que é a inalação de desodorante, né? Ele pode afetar também os nossos pulmões e o nosso sistema respiratório. Olha, quando a gente percebe que qualquer produto químico, e o desodorante ele é riquíssimo em produto químico, Marília. Sim. A gente sabe que o adentrar numa via aérea saudável, por si só, ela já é danosa, certo? Porque é um produto diferente. Olha, os pulmões da gente são tão delicados que quando a gente bate uma foto deles quando é bebezinho, criança, e a gente compara com aquela pessoa que fumou, Marília, a gente vê que a inalação de qualquer produto, o momento agora é o desodorante, mas poderia ser o vape, que é um mote muito interessante de se abordar. Mas quando você compara com o tempo, com a exposição com esses produtos, já é danoso. Você já vê macroscopicamente, já de uma forma maior, quanto já gera o dano. Quando você inala o desodorante, o produto, que aparentemente pode ser até cheiroso, mas tem pessoas que de forma até inocente, só com o borrifar do desodorante, à distância, ele já tem às vezes a irritação nasal. Tem pessoas sensíveis que já sentem uma sensibilidade no bronco, semelhante ao asmático. E uma pessoa, um jovem, qualquer que seja, uma criança, um adulto, um idoso, que faz esse produto intensamente adentrar a via respiratória, isso pode gerar, além do papel de uma molécula esquisita ao ambiente, ele pode fazer o fechamento da via aérea, o que a gente chama de medicina de broncoespasmo. Isso daí, quem sabe bem reconhecer isso é o asmático. E esse fechamento, essa oclusão vai gerar, entre outras complicações, inicialmente pensando-se em pulmão, a morte na parada respiratória e, por consequência, uma cardíaca e então seguida de morte. Mas também outras complicações de outros órgãos, Marília. Aí vem coração, cérebro, que pode estar, por consequência imediata também a esse produto inalatório, sofrer as devidas consequências. Isso já é ruim, né? Para quem usa, a gente que usa diariamente, né? Isso nem é tão bom, porque está entrando, queira que não, entra dentro do nosso organismo, né? E nos faz mal, porque lá deve ter todo tipo de produto, né? Não sei se deve ter metais, sei lá o que danado deve ter, porque, gente, tem muita coisa ali dentro. Então, existe até desodorantes específicos que não tem, né? Alguns componentes que você deve estar usando. A gente usa porque, né, gente, tem que usar mesmo, mas
é algo que realmente é um pouco prejudicial. Né? Quais são doutora Moisés, quais são os sinais de alerta que uma criança, por exemplo, ela pode desenvolver? Alguma assim, tipo assim, alguma dependência, um problema mental, né? Um problema relacionado à saúde mental, digamos assim, por conta da questão do uso das redes sociais, do celular ou de outras coisas. A gente precisa estar muito atento, a criança sinaliza tudo e o adolescente também pelo comportamento. Tá? Então a gente precisa ficar alerta à questão do comportamento dessa criança e desse adolescente. Muito tempo no quarto trancado, sem se alimentar direito, trocando o dia pela noite, notas baixas, não é? E falta de interesse por aquilo que antes ela gostava de fazer. E há a questão do vício no celular. Se seu adolescente ou sua criança não consegue mais desgrudar do celular nem para comer, isso já é um sinal de alerta. Vai para o banheiro, levou o celular, é sinal de alerta. Prefere estar no celular do que, por exemplo, estar com a família, é um sinal de alerta. Então, assim, a gente precisa estar muito atento. Eles falam pelo comportamento, né? Então, eu deixo como dica, inclusive, perceba, é hora, a gente se assusta com esses casos, sabe? Com essas mortes. São 56 crianças que faleceram esse ano por conta de desafios na internet. E não foram só esses, né? Não. Foram outros desafios. Exato, também. isso é no Brasil. E isso é absurdo, né? Então a gente não pode estar mais perdendo os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes para a internet. Eles precisam sim de supervisão. Maravilha. Doutor, me diga uma coisa. Assim como a gente vê, né, os desodorantes que você inala, a gente às vezes até passa e inala um pouco, né, o cheiro, né, que sobe até para o nosso nariz, né? Como é que fica assim? A gente, como as meninas, tipo, teve umas que não morreram de imediato, foram ainda para o hospital. Mas tem como se salvar ainda? Como é que ele fica lá no pulmão? Tem como dar uma, sei lá, salvar essas crianças de alguma forma? Se, claro, descobrir rápido, se conseguir levar o mais rápido possível para um hospital. Como é que é feito esse processo, né, de vocês? Como é que é esse Primeiramente, procedimento? Marília, vamos lembrar que depende muito primeiro da história da criança. Tem Pode ser que ela também seja alérgica. saudáveis e crianças não saudáveis, mas esse não é nosso foco. Certo. O foco da gente vai ser lembrar que o produto em si, para a gente que não tem doença nenhuma, para nós três aqui que estamos comentando, que graças a Deus doença pulmão a gente não tem. Então serve para esse criança, adolescente ou adulto. Que a inalação de qualquer produto, ó, a gente está falando no momento hoje de desodorante, vale qualquer produto que tenha cheiro forte. Às vezes, né, um único momento, se fosse possível avaliar o trato respiratório representado da garganta, que é a parte mais alta, até a parte mais inferior, passando pelos brônquios e ao extremo dos pulmões, nós já poderíamos encontrar ali células alteradas, células danificadas e que não voltarão mais ao seu normal. Qualquer produto químico. Claro que quanto maior a exposição, mais demorado o produto na via aérea, maior é o dano. E o problema, porque a gente está falando hoje só de produtos químicos, como você me falou. Além do produto químico, que necessariamente dá o cheiro, aquele ar gostoso que a pessoa se reconhece ao uso do desodorante, ele tem junto o álcool. A célula do álcool, ela é extremamente irritante na via respiratória. Uma vez que essa célula adentra a via respiratória, que é extremamente delicada, esse adentramento ele vai gerar uma resposta do brônquio. Resposta, Marília, vem a sua pergunta. Agudamente, esse brônquio fechando, o ar não passa do nariz e boca para dentro dos alvéolos, lá no finalzinho do pulmão. E essa não passagem, essa não obstrução, vai cair o nosso oxigênio do sangue. E aí a criança pode não perceber isso, porque às vezes ela pode já entrar numa tontura, num torpor, e não tem um adulto para avisar, certo? E aí o adentramento disso, esse fechamento dessa via aérea, vai gerar, claro, após segundos, minutos, uma parada cardíaca, sequenciada, claro, antes uma parada respiratória. E aí, então, a pergunta é, por que alguém durou mais 3 dias de vida ou alguém imediatamente foi transportado pelo SAMU e logo após o transporte chegou no hospital morto? Porque aí vai depender exatamente da intensidade, do produto e de como isso tudo acontecer no organismo daquela criança, daquele adolescente. Mas serve para qualquer faixa etária isso.
Bora lá, a família e os amigos, eu acho que tem também como intervir, né, doutora Moisés, nessa questão da internet, nessa questão de estar alertando seus filhos, amigos, né, que tem, às vezes não tem filho, mas tem amigos que têm filhos. Olha, eu vi isso na internet, cuidado com teus filhos, o que é que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, cuidado com os desafios, né. Eu acho que é importante também que os amigos de verdade, claro, né, interfiram, né, venham a interferir também, eu acho que de modo a ajudar, né, claro, o próximo com essa questão também. Eu acho que é importante, né? Exatamente. Os dois estarem juntos. Exatamente. A gente fala que nessa idade, né, as crianças elas precisam de referências e referências positivas. Então, a família é essa referência positiva, não é? Se eu dou exemplo a meus filhos, por exemplo, eu não como, não vou à mesa com o celular. Não é? Eu tenho horários para dormir, para acordar, para conviver, para brincar, para ler. Então, se essa criança ela está envolvida num ambiente, sabe, que tem bons amigos, que tenha os familiares e que essas pessoas são presença na vida dessa criança, então ela vai se sentir protegida e segura o suficiente até para conversar. Sabe, Marília, a gente pensa muitas vezes que supervisão é você estar lá fiscalizando, não vai me Não, não é sobre isso. É você estar próximo, é você se interessar, é inclusive você navegar com essa criança e com esse adolescente. Maravilha, doutora Moisés, vamos deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo agora, para quem está, né, em casa, né, que eu sei que tem meus pais que estão nos assistindo, as crianças que hoje nem têm aula, devem estar aí também ligadinhos no programa. Então, deixa uma mensagem aí para esses jovens, para os adolescentes, para as crianças. Eu sei que aconteceram com as crianças pequenas, mas tem jovens também que são bem, né? Vamos se arriscar, vamos fazer, né? Querendo mostrar que, sei lá, um quer mostrar para o outro que é melhor do que o outro, que consegue, né? Tem isso também, gente. Então, cuidado nisso aí, né? Nessa questão de desafio entre amigos também, né? É verdade. Então, a mensagem que eu posso deixar para as crianças e para os adolescentes é: se você está sentindo, sabe, uma duvidazinha, se você percebe que seu pai ou sua mãe, por exemplo, não fariam esse tipo de desafio, não é? Conversa com teu pai, conversa com a tua mãe antes de fazer essas coisas. Você não está preparado para essas brincadeiras, porque essas brincadeiras machucam. Então, se você tiver dúvida, conversa com teu pai, conversa com a tua mãe. E eu deixo também uma mensagem para os pais, sabe, Marília? Não se sintam culpados. A gente não precisa de culpa, a gente precisa de responsabilidade. Todas essas coisas assustam, a internet não vai voltar atrás. Então, a gente é que precisa, de fato, buscar ajuda, porque nós falhamos enquanto sociedade. Então, a gente ainda tem tempo de se mostrar presente na vida dessas crianças, desses adolescentes. Com certeza. Doutor Alexandre, deixa uma mensagem final aí também para os pais que estão nos assistindo sobre esse assunto que eu acho que é bem relevante e importante também para eles. Eu, além de ser médico, eu sou pai. Sou pai de 3, hoje adolescentes. Mas um princípio básico, eu acho que pai e mãe tem que estar muito mais presente do que hoje nós estamos presentes. Falei como pai. Agora eu vou falar como médico, pneumologista. Nenhum produto inalatório é saudável para o nosso trato respiratório, além do oxigênio. Qualquer que o seja, é o cigarro, é o vape, é o desodorante, é o vinagre, é a droga inalatória. Qualquer um desses produtos, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, todos eles fazem mal para o trato respiratório. Para alguns de forma mais rápida, para outros de forma mais lenta. Mas como o mote hoje é desodorante, de forma alguma, nem criança nem adulto deve fazer uso porque ele é letal, ele mata. Eu acho que essa informação tem que ficar. Maravilha. Obrigada a vocês por terem vindo aqui participar do nosso programa. Sejam bem-vindos sempre, né? E tenham uma ótima Páscoa, né? Uma ótima Semana Santa para vocês junto com a família, viu? Obrigada. Para nós todos, Maria. Amém. Obrigada, doutor Alexandre também. Gente, vou a um pequeno intervalo e eu volto já já. Não sai daí não, rapidinho.